Hoje a gente fala sobre tratamentos para aliviar dores crônicas. Os entrevistados são os médicos anestesistas Fabrício Assis e Charles Oliveira. E vamos novamente às ruas para ouvir um depoimento que é muito comum entre as pessoas. Inclusive, essa semana eu estava com dor nas costas, estava travada, fiquei em casa sem fazer nada. Eu já tive esse tipo de dor, eu tinha que fazer um tratamento, acabei não fazendo. Tinha algumas restrições, como não usar salto e eu uso. O salto também é um inimigo das costas? O salto também é, porque ele acaba atrofiando a musculatura, os músculos da parte posterior da perna, né? Como a perna fica mais elevada, então ele acaba atrofiando a musculatura. Então ele também é uma causa importante de dor também. Então a vaidade feminina cobra o seu preço depois. Cobra o seu preço. Agora, como é que a gente lida com essa situação das dores nas costas? Por exemplo, a questão da fisioterapia ou de fazer exercício, alguma coisa dessas pode ajudar? Acho que pode muito. Acho que a primeira coisa em dor nas costas é você fazer um correto diagnóstico de onde vem a dor. Então, para isso, hoje, nós temos uma arma muito valiosa, que é o chamado bloqueio diagnóstico. Então, como eu estava dizendo antes, quando a gente faz uma ressonância hoje, em você ou em mim, nós temos uma possibilidade grande de ter algum problema na coluna. A ressonância é um exame bastante detalhado. E o problema na coluna nada mais é do que um envelhecimento da coluna, né? Então, por exemplo, o paciente de 60 anos, ele tem 100% de chance de ter uma degeneração discal lá. Entendi. Mas nem por isso, nem todos os pacientes de 60 anos têm dor, né? Agora, não é por causa de uma situação como essa, Dr. Charles, que essa pessoa vai ter que conviver com a dor se ela tiver nessa situação de dor? Por exemplo, como disse o Dr. Fabrício, já chegou a uma certa idade, há um desgaste natural da coluna, então eu tenho que me conformar, vou ter que conviver com isso, ou não? Há alguma alternativa? De forma alguma, Marcos. Continuando o raciocínio do Dr. Fabrício, primeiro chegar ao diagnóstico disso aí. Se é uma artrose da coluna, se é uma dor do disco, e aí fazendo bloqueios diagnósticos, seja um, seja dois, a gente vai concluir qual o problema dessa pessoa e aí a partir daí sim, definir qual a melhor linha de tratamento para esse caso. E os tratamentos existem muitos? Há muita variedade de terapias ou de instrumentos hoje na medicina ou não? Sim, as possibilidades são desde procedimentos muito simples até procedimentos mais complexos, mais sofisticados. E em termos de medicamentos, doutor, como é que está hoje essa questão com relação à dor? É uma prática comum? Tenta-se evitar o uso de drogas hoje para se enfrentar a dor? Qual é a política entre os médicos? Esse é um problema grande também no nosso país, né? São duas coisas. Primeiro é o uso indiscriminado dos anti-inflamatórios, né? Então hoje você chega em qualquer farmácia e você compra anti-inflamatório sem receita médica. E os anti-inflamatórios usados cronicamente são uma bomba relógio, na verdade. Então eles podem levar a problemas cardíacos, hipertensão arterial, insuficiência renal, gastrite, úlcera no estômago, né? Poxa, pode ser pior do que a dor que ele está enfrentando, de repente. Com certeza. Se você for usando indiscriminadamente. Os anti-inflamatórios são remédios que devem ser usados por um período curto. Então, são remédios que são indicados para dores agudas, na verdade. O paciente, quando fez uma cirurgia, quando teve um corte, ele vai poder usar anti-inflamatório por um período e depois vai resolver aquela questão, aquela inflamação, e ele vai parar de usar anti-inflamatório. Entendi. No caso da dor crônica, a gente está conversando, na maioria das vezes não existe cura para essas dores. Então, os anti-inflamatórios, eles não são indicados para esse tipo de dor, salvo em raríssimos casos. Entendi. Por exemplo, alguns tipos de reumatismo, alguma coisa assim. E sim, daí a segunda questão que eu vou chamar de uma opiofobia, né? Então, em todos os níveis hoje, no Brasil, a gente tem um medo com relação ao uso da morfina e seus derivados, né? E esses sim são os medicamentos que devem ser utilizados no paciente com dor crônica, muito mais do que os anti-inflamatórios. Inclusive a Organização Mundial de Saúde, para fazer o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, uma das coisas que ela leva em consideração é a quantidade per capita de morfina utilizada naquele país. E quanto mais morfina se utiliza per capita, mais desenvolvido é o país. Um exemplo, os Estados Unidos usam 1000 vezes mais morfina do que o Brasil. E a Argentina, 500 vezes mais. Mas, doutor Charles, o que a gente ouve muito é que a morfina causa uma dependência química fortíssima. O paciente que precisou de morfina durante algum tempo, depois vai se tornar um viciado em morfina. Isso acontece mesmo? Não é o que nós vemos na nossa prática. Isso é mais
tabu, é mais preconceito do que realmente fato. Esse tipo de problema acontece muito raramente e com medicações talvez mais específicas, como a dolantina, que chegou a ser uma das causas da morte do Michael Jackson. Aí, nesse caso, pode ter sido isso que aconteceu. É uma- Você acaba buscando uma outra intenção, você tem uma outra intenção quando procura aquele remédio, é isso? É uma medicação Tipo um alucinógeno? que tem um tempo de circulação braço-cérebro muito rápido. Isso gera um prazer na pessoa, e principalmente dessa medicação que eu te falei. Agora, que é se eu usar a dolantina. morfina porque eu tenho uma dor e eu quero que essa dor acabe, não importa a quantidade de morfina que eu use, não importa durante quanto tempo eu use, se for com esse objetivo de eliminar a dor, dificilmente eu vou ficar dependente da morfina? Dificilmente. A dor, enquanto o paciente tem dor, a gente pode ir elevando essa medicação em níveis bastante altos, sem esse tipo de problema que a gente está conversando. E por outro lado, a questão do anti-inflamatório, voltando agora ao anti-inflamatório, quando ele é usado, por exemplo, para a dor aguda, que é a dor crônica, perdão, que é aquela dor que precisaria de um tratamento de outro tipo, ela acaba se tornando perigosa. Ela pode trazer outros problemas para a saúde da gente. Eu já atendi muitos pacientes encaminhados por clínicas de nefrologia, pacientes que estão em diálise pelo uso crônico de anti-inflamatórios. Então, pacientes que usam anti-inflamatórios lá há 10, 15, 20 anos, e existem muitos pacientes assim, que acabam desenvolvendo problemas muito mais sérios, né? E que daí vão precisar de outros tipos de cuidado. Então, E é anti-inflamatório... comum isso, doutor? Quer dizer, a pessoa chega ali com uma dor que é crônica e já depois de muito ter tomado anti-inflamatório, aí já tem outras complicações. O senhor vê muito isso? Bastante. Muito paciente procura o médico só depois que a coisa está bem séria, né? Então, eles vão tomando os anti-inflamatórios, vão tomando, e daí, quando tem algum problema, então ele vai fazer o tratamento correto. E o ideal seria ele começar a cuidar bem disso desde o seu início, né? Na verdade. Doutor, e como é que está a questão da dor vinculada ao câncer, por exemplo? A pessoa hoje dispõe de instrumentos para enfrentar, para não sentir tanto os efeitos dessa doença? Sim, no tratamento do câncer, o primeiro objetivo é tentar remover a causa e, quando não, tratar os sintomas. Agora, a abordagem da dor desse paciente é muito tranquila. A gente dificilmente tem um paciente que a gente não consiga controlar essa dor. E essa dor, a gente não usa somente os opioides. A gente usa outras medicações que são chamadas de coadjuvantes, que são antidepressivos, anticonvulsivantes, analgésicos fracos. E a gente faz uma somatória e um balanço dessas medicações, onde no final a gente não vai ter efeitos colaterais ou tantos efeitos colaterais e o paciente vai se sentir bem. Tem algum câncer, alguns tipos de câncer parece que quase não tem esse sintoma da dor, não sei se eu estou enganado, o senhor me corrija, e outros, pelo contrário, têm a dor muito presente, muito marcante, é assim mesmo? Sim, vamos falar, por exemplo, um câncer de pâncreas, um câncer de fígado. Temos a possibilidade de fazer procedimentos minimamente invasivos com agulha que abole completamente essa dor ou quase toda a dor. O paciente não precisa tomar medicações praticamente e vai ter uma qualidade de vida excepcional. O que a gente procura dar para os pacientes não é longevidade, e sim qualidade de vida naquele dia que ele está vivendo. Tá certo. Vamos fazer mais um intervalo e a gente já volta.